Lages Internacional, através do distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, dá as boas-vindas a todos os participantes desse seminário de atualização leonística. Esse seminário ele foi concebido dentro de um objetivo fundamental de levar informações bastante claras e amplas para todos os participantes de Lages, mas especialmente para aqueles que ingressaram nos últimos anos no movimento, porque muitas das vezes a participação inicia sem uma base muito ampla de alguns focos que foram transmitidos no momento inicial de ingresso desses companheiros no Lages. Então, o seminário, que tem inclusive chamado vulgarmente de Juba Nova, ele foi concebido pelo companheiro Alexandre Costa Silva, que foi governador do distrito LC1, na época ainda como L3, e teve uma contribuição muito grande ao longo dos anos, sempre coordenando e definindo os programas. Nós estamos seguindo exatamente a mesma programação de tópicos que foram concebidos alguns anos atrás, porque é importante que a gente mantenha a tradição, mas que tenha a possibilidade de ter novas versões, novas linhas de atuação dentro desse processo. E como é um seminário voltado especialmente para jovens integrantes de Lages, nós convidamos jovens, especialmente pessoas que estão no nosso movimento, alguns há mais anos, outros há menos anos, mas principalmente são pessoas jovens que vão falar para os jovens. Então isso é importante, que embora todos nós sejamos jovens, às vezes não cronologicamente, mas sejamos jovens sempre no espírito. E esse seminário ele é dividido em blocos, que nós vamos ter, além de trazer naturalmente o início da nossa invocação a Deus, a tradicional homenagem que existe, o reconhecimento do Lages, mas nós vamos ter a divisão em blocos, como nós comentamos. O primeiro deles é motivação como fator determinante de pertencer a uma organização social. E nós vamos ter como palestrante a nossa companheira Sandra Maria Mello, do Lages Clube Bauru, em São Paulo, Bela Vista. Sandra é uma grande amiga, é uma grande integrante do movimento leonístico, acompanhou nesses últimos anos o seu cônjuge, companheiro Leão Manuel Messias Melo, diretor internacional de Lages, e tem uma vivência muito grande do Lages, e além de ser uma grande profissional na área de relações humanas também. Então ela nos abrilhantará com a primeira apresentação. Nós vamos ter, numa sequência também, uma outra apresentação sobre Lions como a maior organização de serviço do mundo, sua história, estrutura e funcionamento. Essa exposição será feita pela Eliane Werneck Canabrava, do Lages Clube Rio de Janeiro Carioca. Na sequência, o desenvolvimento de atividades de serviço nos clubes, pelo companheiro Wilson Douglas Gualberto, do Lages Clube Petrópolis Centro. Teremos também um outro tópico interessante sobre a união e ética nas relações interpessoais. A companheira Paula Cristina Sanches, Lages Clube Rio de Janeiro Caxambi, vai abordar esse tema. Teremos, logo a seguir, a liderança como fator de desenvolvimento. E será a expositora Lívia Regina Bittencourt Oliveira, do Lages Clube Rio de Janeiro Guaratiba. E, por fim, a importância de pertencer ao Lages, pela companheira Aline Lemos, do Lages Clube Rio de Janeiro Flamengo. Teremos na sequência, naturalmente, uma saudação ao nosso sistema, ao nosso pavilhão, mas temos realmente que agradecer a todos os participantes desse nosso evento, que congrega realmente todas as homenagens e a certeza de enriquecimento da aprendizagem sobre o leonismo. Nós estamos transmitindo um abraço do nosso governador, Renato Benevenuto, que está num evento na cidade de São Paulo hoje,
mas queremos realmente transmitir a todos vocês a oportunidade de participar, apresentar sugestões, e nós teremos realmente essa transmissão para permitir que todos os integrantes do movimento helenístico possam utilizar as apresentações, retransmitir nos seus clubes. Fique à vontade, porque todos nós estamos à disposição. Então, nós queremos, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês, e nós vamos nos despedir por aqui, porque ao encerramento, depois do hino Ser Leão, nós teremos realmente a possibilidade de dialogar um pouco mais com todos através do espaço aberto que acontecerá em nosso evento. Então, um bom evento para todos nós. Invocação a Deus. Senhor, nós vos agradecemos o estar aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poder servir melhor aos nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade e tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos de servir à humanidade que sofre. Protegei nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto de amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil e bendizer o nosso trabalho. Assim seja. Prezados companheiros, companheiras, domadoras, léus e castores, para mim é um prazer estar com vocês nesse momento. Gostaria de agradecer na pessoa do PDG, companheiro Leão, João Roberto Moreira Alves, por essa oportunidade. Inicialmente, eu quero me apresentar. Sou Sandra Mello, com formação voltada para a área de humanas, atuando como gestora de recursos humanos, RH, por mais de 40 anos em uma multinacional. Sou integrante do Lions Club de Bauru Bela Vista, no estado de São Paulo. Exerci o cargo de coordenadora de liderança global do Distrito LC8 por um longo período. E, atualmente, sou assessora da mulher e família do referido distrito. Nos últimos 2 anos, tive uma rica experiência ao atuar como cônjuge do diretor internacional da Área 3, Manuel Messias Melo, a qual tive o prazer de conhecer leões de muitos lugares, que são incríveis, assim como vocês, e que desenvolvem serviços significativos junto às suas comunidades. Vamos conversar acerca de motivação? Acredito que o tema proposto é muito pertinente, uma vez que, se pararmos para pensar, há muitas formas de entender a motivação. Ou seja, temos nesse instante a oportunidade, por exemplo, de refletir sobre o que nos leva a ingressar em NIOS Internacional. Para relembrar, a palavra motivação vem do latim motivos, relativa a movimento e coisa móvel. Mais claramente, motivo mais o sufixo ação significa atuação ou manifestação de uma força, uma energia, um agente. Então, se pararmos para refletir, os membros do Lions possuem vários motivos para isso. Gostaria de elencar os principais sob o meu entendimento, que denomino 5 S's, que é composto por 2 motivos que eu qualifico como senso, um motivo que se refere à sensibilidade e outros 2 que considero como sentimento. Abordarei também sobre felicidade, que é a chave da motivação.
E quais seriam os 5 S's? Primeiro, senso de compromisso. O segundo, senso de pertencimento. O terceiro, sensibilidade relacional. O quarto S, sentimento de utilidade. E, por fim, o 5S, sentimento de gratidão. Esses são os principais motivos, inclusive, de vocês estarem aqui agora participando desse evento. Então, vamos explicar um pouco mais cada um desses S's. Começando pelo primeiro, senso de compromisso. É uma responsabilidade ser uma pessoa do bem, cuja preocupação ultrapassa os limites de si mesma, sua família e se expande para a sua comunidade, que se manifesta como um certo inconformismo, entre aspas, e o desejo de melhorar as condições oferecidas às pessoas. E como toda atividade humana, o voluntariado no final do dia é trabalho, é entrega de resultado e é esforço coordenado, realizado a partir de objetivos claros e mensuráveis dos respectivos clubes, distritos e áreas que integram o Lions Internacional, formado pela nossa associação e a nossa LCIF, Lions Clube Internacional Foundation, a nossa fundação global. Assim sendo, podemos considerar que quando se pertence a uma organização social como o Lions Internacional, quase sem exceção, os associados encontram no leonismo uma oportunidade de servir a sua comunidade de forma impessoal, a fim de mudar o status quo dessa comunidade. E o segundo senso, então? Senso de pertencimento. Sentir que pertenço a algo maior, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, cujas ações têm um alcance mundial, nos dá um sentimento de importância, de fazer parte de algo que é maior e mais importante que nós mesmos. Nos traz muito orgulho como uma organização internacional que há 79 anos participou da fundação da ONU, Organização das Nações Unidas, destacando naquela oportunidade o compromisso de Lions Internacional como uma paz certa e duradoura para o mundo. E que, além disso, até hoje, tem um dia de trabalho com essa organização. O terceiro senso diz respeito à sensibilidade relacional. Ter a oportunidade de fazer conexões com pessoas diferenciadas que se unem com um objetivo comum, melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, através de ações interpessoais sólidas, saudáveis e num ambiente harmonioso. Os leões e léus são motivados pela interação social e pela capacidade de contribuir para a obtenção de um resultado de sucesso junto ao serviço para a sua comunidade. Agora, vamos falar sobre o senso de utilidade. Sentir-se útil dá valor e traz propósito à vida. Esse sentimento contribui para a nossa autoestima e a autovalorização, que se manifestam através de nossa atitude frente às questões cotidianas. Ter a consciência de que temos a oportunidade de fazer uma escolha diária em relação à nossa atitude e que em Lions podemos resumir na frase: fazer o bem faz bem. Porque somos movidos pela paixão de ajudar ao próximo e nos divertimos fazendo isso. Lembre-se que um sorriso e uma atitude positiva são contagiosos. Grandes ideias
podem ser concretizadas, tornando o impossível impossível, por meio da motivação dos leões. E fazemos isso sorrindo, porque é assim que servimos e é assim que somos como voluntários. O trabalho voluntário pode ter características semelhantes ao trabalho remunerado, quando o indivíduo dedica tempo realizando uma tarefa para utilizar suas habilidades e criatividade. Entretanto, enquanto voluntário, recebe em troca a satisfação, recompensas psíquicas na forma de resultados ou conquistas e reconhecimento. O quinto e último senso é o sentimento de gratidão, que é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador. É aplicado como forma de retribuir para alguém tudo aquilo que você conseguiu conquistar na vida. Assim, eu concluo a explicação acerca dos 5 S's. Agora, quero refletir com vocês sobre o tópico felicidade. Eu tenho defendido uma teoria de que o fato de se pertencer ao Lions Club pode contribuir com a felicidade das pessoas, considerando a definição a seguir. Felicidade é uma construção quando talentos são colocados em prática para um propósito. Contribuir com o que está em sua volta é a missão do ser humano. Descobrir o sentido da vida, o seu propósito, é fazer-se melhor e fazer o outro se sentir melhor. A felicidade como processo coletivo, que envolve relações saudáveis e colaboração mútua. E o Lions oferece essa oportunidade para nós. Compartilho um exemplo de minha cidade, Bauru, de como nós podemos transformar a vida das pessoas. Nós construímos uma grande obra, inaugurada em julho de 2024, cujo projeto foi coordenado pelo diretor Messias com a soma de esforços dos leões e com muita motivação. Conseguimos finalizar um novo espaço para atender os alunos do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, que até então utilizavam um espaço com 250 metros quadrados, sem nenhuma infraestrutura educacional e que atendia 80 cegos. Entretanto, existiam outras 150 pessoas cegas aguardando seu acesso aos serviços oferecidos pelo lar. Hoje, eles contam com uma nova sede, com 1.300 metros quadrados, construídos pelos 9 Lions Club da nossa cidade. Com o apoio da nossa Fundação Global, LCIF, foram adquiridos equipamentos Braille, computadores e sistemas de audiodescrição de última geração, além de toda a infraestrutura de ensino-aprendizagem, para que os cegos possam aprender a conviver com a sua cegueira, ter uma formação mais adequada e uma profissão que lhes permitam se sentirem motivados e capazes de ter uma vida digna. É isso que nós, leões, almejamos. Não é ter sentimento de pena, é dar uma oportunidade. Além disso, o objetivo dos leões desde 1924, quando Helen Keller nos desafiou a sermos os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão, é prevenir a cegueira. Por isso, foi criado o Centro Leonístico de Prevenção à Cegueira nesse mesmo espaço, onde atuaremos fortemente em defesa dessa causa,
Em resumo, a motivação é um catalisador poderoso para as ações dos clubes, que são a célula máter de Lions Internacional. Assim, compreender essas forças que impulsionam a motivação dos associados é fundamental para criar um ambiente produtivo e engajado. A motivação é um elemento complexo e multifacetado, que desempenha um papel crucial no desempenho das pessoas que pertencem a uma organização social. Embora existam muitas teorias e estratégias para aumentar a motivação, a chave é entender que cada indivíduo é único. O que motiva uma pessoa pode não motivar outra. O importante é pensar como o mundo seria mais triste e complicado se não houvesse um Lions Internacional, que somente no último ano leonístico conseguiu arrecadar 75 milhões de dólares à nossa Fundação Global, para aumentar a esperança do mundo através da aplicação de milhares de subsídios em projetos de maior impacto. Informo que somente o diretor Messias já aprovou mais de 240 projetos de subsídios junto à nossa fundação, que beneficiaram milhares de pessoas necessitadas. E saibam também que no último ano, a nossa organização atendeu mais de 360 milhões de pessoas, deixando a sua marca na vida dessas pessoas e em suas comunidades. Assim, os leões doam o seu tempo e amor. O melhor de tudo é saber que não estamos sozinhos, pois com a missão 1.5, em breve seremos mais de 1.500.000 leões para atender a 1 bilhão de pessoas até o ano de 2027. Conclamo a todos para que possamos construir um tipo de clube no qual outras pessoas tenham o desejo de se associar e se juntar a nós. Veja o exemplo do nosso Lions Clube Bauru Bela Vista, que conta com 60 associados e que, após a recente inauguração do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, já iniciou um projeto maravilhoso de apoio ao câncer infantil. Além desse novo projeto, o Bauru Bela Vista, junto com os demais 8 clubes da nossa cidade, já deu largada a um novo projeto, visando a construção de um novo espaço, voltado para o atendimento aos autistas. Porque, como todos nós já sabemos, onde tem uma necessidade, tem um leão. Percebam que os clubes necessitam oferecer um impulso e a direção do que fazer. Entretanto, nada sairá da boa intenção se não houver a persistência do comportamento, ou seja, a ação dos leões e léus para que o sucesso seja conquistado. Para finalizar, gostaria de compartilhar uma frase que faz sentido para a minha motivação. O que me motiva é chegar na hora da verdade e ter muitos motivos para agradecer a vida e não para lastimar. Pense nisso. Agradeço enormemente essa oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias e crenças que me movem, me movimentam, me traz motivação. Muito obrigada. E até qualquer hora, qualquer dia, em algum lugar, tenho certeza que nos encontraremos. Sucesso a vocês. Olá, saudações leonísticas.
Eu sou a companheira Leão Eliane Werneck Canabrava, do Lions Club Rio de Janeiro, Carioca. E hoje venho falar sobre o Lions como a maior organização de serviços do mundo. A Associação Internacional de Lions Clubes, ou simplesmente Lions Internacional, é uma associação fundada nos Estados Unidos em 1917 pelo empresário de Chicago, Melvin Jones, em resposta aos problemas sociais agravados pela Primeira Guerra Mundial e a rápida industrialização. Ele percebeu que ninguém avança na vida se não começar a fazer alguma coisa pelo próximo. Desta forma, conclamou outros empresários de sucesso a se unirem e criar um clube que não apenas visasse o crescimento dos seus negócios, mas também melhorasse as condições de vida da comunidade em que atuavam. Assim, em 7 de junho de 1917, empresários de clubes de diversas partes dos Estados Unidos se reuniram para estabelecer estatuto e regras dessa nova modalidade de clube. O nome do novo clube, Lions, foi tomado de um dos clubes participantes, e o leão considerado um símbolo perfeito. Os clubes presentes se uniram para formar este novo clube e outros clubes foram convidados a se unir a ele, com foco em servir. Assim, foi formado o Chicago Lions Club, agora conhecido como Chicago Central Lions Club. Em outubro de 1917, foi realizada a primeira convenção da Associação Internacional de Lions Clubs, na cidade de Dallas, no Texas, com a participação de 22 clubes de 9 estados americanos. Nessa convenção, foi aprovado o nome Lions, o leão como símbolo e o preceito de que nenhum clube terá como objetivo o ganho financeiro de seus associados. Ao final da convenção, a Associação Internacional de Lions Clubes tinha 800 associados. Apenas 3 anos após sua fundação, em 1920, a Associação Internacional de Lions Clubes tornou-se realmente internacional, com a fundação de um clube na cidade de Windsor, no Canadá. Àquela altura, o Lions já estava presente em 23 estados americanos e tinha 6.400 associados. Em 1925, aconteceu um fato que veio a orientar o caminho do Lions. Helen Keller discursou na Convenção Internacional de Cedar Point, no estado de Ohio. Nascida no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1880, Helen Keller teve uma febre aos 18 meses de idade, que a deixou cega e surda. Com a ajuda de uma professora excepcional, Anne Mansfield Sullivan, Helen Keller aprendeu a linguagem de sinais e o braille. Alguns anos depois, ela aprendeu a falar. Quando adulta, tornou-se uma incansável defensora das pessoas com deficiência. Na convenção, ela desafiou os leões a se tornarem os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão. Os leões aceitaram o desafio e, desde então, o nosso trabalho passou a incluir programas da visão voltados à cegueira evitável. Em 1971, a Diretoria Internacional de Lions Internacional declarou que o dia 1º de junho seria lembrado como o dia de Helen Keller. Nesse dia, os Lions Clubes de todo o mundo colocam em prática projetos de serviço relacionados à visão. Mais adiante, em 1945, outro fato bastante importante aconteceu. Os leões se uniram a representantes de outros 46 países para participar da criação da seção de ONGs das Nações Unidas, destacando o compromisso de Lions Internacional com uma paz certa e duradoura para o mundo. Até hoje, Lions trabalha com a ONU em eventos anuais. Em 1968, foi criada a Fundação Internacional de Lions Clubs, a Lions Clubs International Foundation, conhecida por sua sigla em inglês LCIF, com a missão de impulsionar os Lions Clubs, voluntários, parceiros, para melhorar a saúde
e o bem-estar e fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactem vidas em todo o mundo, além de promover a paz e a compreensão internacional. A história de LCIF é épica, cheia de uma solidariedade imensurável e o apoio incansável ao serviço leonístico. Há mais de 50 anos, está dedicada a aumentar a capacidade dos leões em todos os lugares, ajudando-os a fortalecer as comunidades onde servem. Com cada subsídio concedido, sua história cresce junto com o impacto dos leões. Hoje, não poderíamos estar mais orgulhosos de onde nos encontramos ou mais entusiasmados com o futuro do nosso trabalho. Em 1973, foi criado o Programa de Companheiro de Melvin Jones, o MJF, na sigla em inglês, para reconhecimento daqueles que doam mais de $1.000. Em 1985, LCIF concedeu seu primeiro subsídio para as grandes catástrofes, enviando $50.000 para as vítimas de um terremoto no México. A ação continua intensa em tempos de crise, procurando ajudar todo esforço humanitário, seja por desastres naturais, guerras ou epidemias. Em 1973, Lions International comemorou a marca de 1 milhão de associados. Hoje, temos cerca de 1,4 milhões, mas estamos trabalhando incansavelmente para fazer da missão 1.5 um sucesso e alcançar a marca de 1,5 milhão de associados. Lions International, como organização, tem uma missão. É esta: empoderar os Lions Clubes, voluntários e parceiros para melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactem vidas em todo o mundo e promover a paz e a compreensão internacional. E tem também a sua visão, que é ser o líder global em serviços comunitários e humanitários. O Lions possui também um código de ética, que eu conclamo a todos para que o leiam. Não é muito longo, tem uns 8 itens aproximadamente. E que o ponham em prática, não somente no Lions, mas na vida. O item que mais gosto, e em especial nos tempos atuais, é o que vem por último: ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. O principal objetivo de cada clube é servir a comunidade na qual está inserido, e suas necessidades sempre serão prioritárias. Entretanto, Lions International escolheu 8 causas globais como centro de sua atenção. São elas, como já dito anteriormente, a primeira há mais tempo, a visão, como com o combate à cegueira evitável, melhoria da qualidade de vida das pessoas cegas ou deficientes visuais. Tem também o diabetes, reduzindo a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Outra causa global é o câncer infantil, ao prestar apoio quanto às necessidades das crianças e famílias afetadas pelo câncer infantil. Tem também o meio ambiente. De que forma? Encontrar maneiras de proteger o meio ambiente, criando comunidades mais sustentáveis e um mundo sustentável. O alívio à fome também, principalmente durante a pandemia, foi muito, muito sério e está por todo o mundo. Melhorar a segurança alimentar e o acesso a alimentos nutritivos. Então, não só em quantidade, mas também na qualidade, desse alívio à fome. A juventude, apoiar jovens para que possam fazer escolhas positivas, se tornando a próxima geração de líderes. Os esforços humanitários, identificar necessidades cruciais e fornecer ajuda humanitária. Grandes catástrofes, tomar medidas para atender às necessidades imediatas e prestar assistência de médio e longo prazo às comunidades atingidas por desastres naturais. Estas são as 8 causas globais de Lions.
Como já dito anteriormente, o Lions tornou-se internacional a partir de 1920 e não parou mais. Hoje, são aproximadamente 1.400.000 associados em 49.000 clubes espalhados por 200 países e regiões, distribuindo 1,2 bilhão de dólares em subsídios e com mais de 500 milhões de pessoas atendidas por ano. E o Lions Clube do Brasil faz parte dessa história. Em 1951, o empresário Armando Fajardo tomou conhecimento do movimento pelo Dr. Pedro P. Berro, membro do Clube de Leones de Montevidéu. Recebeu, então, o convite para ser organizador do leonismo no Brasil. A Associação Internacional tinha interesse em fundar o primeiro clube do Brasil na capital federal, o Rio de Janeiro. Assim, em 16 de abril de 1952, foi fundado o Lions Clube do Rio de Janeiro. E logo em seguida, em 23 de julho do mesmo ano de 1952, funda-se o Lions Clube de São Paulo, afiliado do Mater Clube do Brasil. A partir daí, o crescimento foi rápido. E em maio de 1953, Armando Fajardo foi designado governador do Distrito Provisório. E no ano leonístico 1953-54, eleito para o referido cargo. Hoje, no Brasil, somos 38.000 associados, sendo 11.000 no nosso Distrito Múltiplo LC. O atual presidente internacional desse ano leonístico 2024-2025 é o leão brasileiro Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, na Paraíba. Ele é o terceiro brasileiro a assumir o mais alto posto em Lions Internacional e o primeiro do Nordeste. Os outros brasileiros que serviram como presidentes internacionais foram os companheiros leões João Fernando Sobral, de São Paulo, capital, no ano leonístico 1976-77, e Agostinho Soliva, de São José dos Campos, São Paulo, no ano leonístico 1996-97. Essa é uma breve história de nossa associação, a maior organização de serviços do mundo. Espero ter contribuído para aumentar o conhecimento e engajamento com o nosso Lions. Agradeço ao Instituto de Liderança e ao Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos a oportunidade de ter falado para vocês. Agradeço a todos que estão assistindo. Até um novo encontro. Nós servimos. Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Wilson Douglas Balberto, sou do Lions Clube Petrópolis Centro e vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância das atividades e serviços para os Lions Club. É importante que a gente observe na vida de um clube, né, um clube que se preze, né, um clube que quer realmente fazer acontecer, é um clube que está de olho nas atividades e serviços, que é o motivo da existência, e a gente vai entender um pouquinho no próximo slide. Os leões servem, isso aí a gente sabe desde que entramos e ingressamos no movimento leonístico. E é bem simples assim, e tem sido desde que começamos a existir em 1917. Os clubes são lugares onde as pessoas se reúnem para doar o seu precioso tempo e trabalho para melhorar as comunidades do mundo. Então é importante que a gente perceba isso, que nós nos reunimos para melhorar as nossas comunidades do mundo. E por isso que nós temos uma missão, e essa missão envolve o voluntariado, né, em conjunto, porque nós servimos. Não é eu sirvo, mas sim nós servimos. E para isso nós temos uma missão, que é empoderar os voluntários para que sirvam as suas comunidades e atendam às necessidades humanas, fomentem a paz e promovam a compreensão mundial por meio dos Lions Club. E nós temos uma visão, que é ser líder global em serviços comunitários e humanitários. Então, na missão, a gente entende que Lions faz com que os voluntários sejam empoderados, para que de uma forma organizada, ordeira, né, nós possamos juntos servir as nossas comunidades. E que a gente possa, em conjunto, pensando junto, né, fazer com que as atividades cheguem às comunidades, aos locais com os quais nós temos trabalhado. E para isso, os leões precisam se envolver.
Nós precisamos entender quais são as atividades que são mantidas pelos nossos clubes. Isso sim é uma coisa importante a se ver. E se meu clube não tem uma atividade mantida, nós precisamos criar estratégias para que esse clube consiga visualizar as suas atividades. Precisamos também entender qual é a real necessidade da minha comunidade. Lions trabalha com vários temas e vários aspectos, né? A diabetes, o meio ambiente, a fome, a visão, o câncer pediátrico e N coisas a mais que ele tem trazido aí para a sua realidade, mas é preciso que eu entenda, né, qual é a necessidade real da minha comunidade. O primeiro também passo que eu sempre coloco nos meus slides é que é preciso que a gente pense muito bem sobre o nosso envolvimento com as atividades de serviço. Às vezes o nosso dia a dia, o nosso cotidiano consome um pouco da nossa realidade e por isso nós temos uma dificuldade às vezes de participar de uma atividade ou outra. Mas eu posso contribuir com as minhas ideias, eu posso contribuir com aquilo que está dentro da minha realidade. Então é importante que nesse processo eu entenda também a minha condição de envolvimento, né? Qual é o meu real envolvimento com o clube. Muitas pessoas entram no Lions e saem dele porque realmente ainda não conseguiram se envolver e entrar mesmo a fundo sobre o que o seu clube pode fazer e de que forma ele pode fazer. É importante também que eu tenha uma reflexão sobre de como eu posso ajudar meu clube a desenvolver suas atividades e quais atividades posso propor. Não adianta eu propor uma atividade que meu clube não consegue realizar, não consegue desenvolver. E nesse ponto, usar os seus conhecimentos, usar aquilo que você tem, faz com que às vezes eu seja um facilitador. Às vezes eu conheço pessoas que podem me ajudar numa campanha de visão, por exemplo. Às vezes eu consigo fazer uma parceria e a partir daí eu desenvolvo com o meu clube atividades que envolvam todo o clube, mesmo que eu também tenha um tempo limitado. Mas é preciso que a gente divida um pouco, né? E esse envolvimento tem que ser respeitando as realidades de cada sócio, né, de cada membro de um Lions Club. E por isso que eu preciso entender, por exemplo, qual é a minha interação com o clube, de que forma que eu me relaciono com esse clube. Será que a minha relação tem sido uma relação superficial ou uma relação em que eu quero conhecer os membros do meu clube, em que eu quero, junto com eles, construir atividades, em que eu quero de verdade desenvolver a minha comunidade, trazendo, sim, as ideias, mas entendendo também as realidades que o clube tem, né? E ajudando também a aparar as arestas e vindo com todas essas novidades, né? Com essas ideias novas, mas trazendo também um conhecimento e uma interação sobre aqueles que já estão há algum tempo neste clube. As pessoas observam o nosso serviço. É importante, por exemplo, para uma parceria, entender do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, e precisamos trazer para a nossa realidade, fazer com que a comunidade nos enxergue como um ajudador também. Alguém que venha servir aquela comunidade, mas trazendo sempre uma transformação. Eu acho interessante que os programas que Lions tem proposto, eles têm vindo caminhando para um desenvolvimento da comunidade. Quando eu falo do diabetes, eu estou falando de algo não que vá resolver a diabetes naquele primeiro momento, mas envolvendo a qualidade de vida. Quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de como o impacto, né, das ações e de conscientização sobre o meio ambiente, sobre o uso do meio ambiente, faz com que as pessoas se transformem e que essa comunidade vá mudando e promovendo realmente aquela missão e a visão e os valores que Lions Internacional preconiza. Então a gente precisa entender que as pessoas nos observam e esse observar faz com que a gente consiga atingir as metas que nós propomos para o clube, as atividades que nós propomos para o clube. Mas além das pessoas observarem, nós precisamos ser aquele que também observa, que olha, que faz com que a comunidade seja enxergada por nós e através desse olhar nós trazemos ideias para essas atividades.
Um clube vive de serviço, né? Melvin Jones já diz: ninguém avança na vida se não começar a fazer uma coisa pelo próximo. Então, nós precisamos, como leões, ter essa ideia de que nós vamos avançar na vida quando a gente começar a fazer realmente algo pelo próximo. Muitas vezes nós mergulhamos no nosso eu e esquecemos que o desenvolvimento da nossa comunidade vai acontecer à medida que eu me envolvo, à medida que esse grupo como o Lions Club, né, essa comunidade Lions Club, envolve também a comunidade e faz com que essa comunidade se transforme ao longo do tempo. E é importante também, eu coloco aqui com muita alegria um fragmento do fundador dos Clubes de Castores, que da onde veio a minha origem, né, de serviço, que é um clube de serviço juvenil de Lions Club no Brasil, o PDG, companheiro Leão, José Gilberto Ribeiro Rato, ele dizia para nós jovens, né, isso ele trazia para a gente numa cartilha que eu recebi assim que entrei no movimento, que dizia: caminhe deixando a imagem de seu sorriso como acena aos que à beira da estrada já não sabem caminhar, e verão que inspirados se erguerão para a jornada como os seus seguidores. Às vezes queremos, né, trazer novas pessoas para o movimento, e as atividades de serviço fazem com que seja um aceno para essas pessoas e para que elas também, né, sintam-se motivadas a caminhar conosco. Então, o nosso caminho tem que ser um caminho onde nós deixemos sorrisos, onde nós enxergamos o serviço como um momento de ajudar a nossa comunidade, de fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva. A importância do serviço passa sobre o nosso senso de pertencimento a Lions. É muito bom pertencer ao movimento leonístico, mas é importante que nós entendamos que Lions Club vive de atividades, e atividades de serviço que impactem, né, a nossa comunidade, e que essa comunidade consiga, ao longo do tempo, ser desenvolvida e cresça, e a partir daí nós temos outros momentos com essa comunidade de manutenção, né, e principalmente nós trabalhamos com a prevenção. Então é importante que eu e você caminhemos juntos no serviço e entendamos a importância desse serviço. Muito obrigado a todos vocês. Deixo aí os meus contatos e muito obrigado aí pela oportunidade e nesse momento de qualidade com vocês. Um grande abraço. Olá, meu nome é Paula Santos, eu sou advogada e parapsicóloga institucional e social. Hoje nós abordaremos um tema de suma importância. Nós vamos falar sobre união e ética nas relações interpessoais. O objetivo dessa aula é simples, é fazer com que você entenda de forma simplificada sobre comportamento, relações e ética. Para facilitar, eu dividi nossa aula em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre comportamento do ser humano. No segundo momento, nós vamos falar sobre ética, sobre norma, sobre código de ética e sobre punição. O terceiro momento, e não menos importante, nós vamos falar sobre união e propósito. Boa aula! Você já parou para analisar do porquê, diante da mesma situação, pessoas possuem reações diferentes? Por que fulano age de uma forma mais pacífica, Beltrano age de forma mais agressiva, o outro de forma mais analítica, o outro mais ponderado? Já parou para reparar sobre isso? É claro que cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu temperamento, o seu comportamento, né? Mas isso também é influenciado, o comportamento também é influenciado por crenças, valores, princípios que você adquire durante a vida, que você adquire também na vida intrauterina, que você adquire da sua família, que é passado. Um exemplo muito bom sobre isso é o filme que chama Viva a Vida é uma Festa. Ele se passa no México, não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é um desenho animado muito bonitinho. E o personagem principal, o Miguel, ele é apaixonado pela música. E aí a família dele recrimina a música. E o porquê que a família faz isso? Porque a tatara do Miguel foi abandonada pelo tataro do Miguel, que foi justamente correr atrás do sonho, que era ser músico. Então, a partir daí, a música foi renegada do seio familiar. E aí, várias gerações renegaram a música.
Aí nasce o Miguel, com esse afã, essa vontade de ser músico, né? E joga tudo, essa crença toda aí para o alto e vai atrás do sonho dele, que é ser músico, e aí ele acaba libertando lá a família da crença, enfim, né, deles. E só que, veja, é uma crença da família, então houve uma reprodução de crença, e assim acontece em várias situações, já acontece nas culturas, né? As culturas são diferentes, religiões, então pessoas são diferentes, por quê? Porque elas têm o sistema de crenças diferentes, logo as atitudes não serão as mesmas, né? E o que existe dentro desse sentido do ser humano? O mais importante para a gente entender agora é que o ser humano, ele é um e funciona como dois. Porque pessoas às vezes têm reações tão desproporcionais, né? Às vezes é uma coisa tão simples, as pessoas fazem aquela coisa tão instintiva, né? Tão primitiva, por assim dizer, né? Tão sem virtudes, vamos dizer assim, pensando no Aristóteles, né? Tão passional, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é composto por consciente e subconsciente. Subconsciente é tudo aquilo que você adquire, né? E você vai vendo, mas o subconsciente, ele funciona como uma maquininha, ele é um robô, tá? É como se você fosse dirigir o carro. Você entra no carro, você não precisa, se você já tem uma prática, você não precisa, é marcha, agora é a hora de fazer isso, agora... Não, você entra no carro e você vai. Isso já é automático. O subconsciente funciona dessa forma. Ele é um robozinho, ele é uma besta desembestada, tá? Agora o consciente não. O consciente, ele analisa, ele julga, ele pondera. Então, quando pessoas tomam determinadas atitudes, elas estão muito no calor da emoção, elas se deixam levar, e aí acontece essa questão das pessoas tomarem atitudes desproporcionais, das pessoas não medirem seus atos, né? Então, acontece muito isso. E aí, dentro do comportamento humano, o que nós temos? Nós temos as leis, as normas, que elas regulam, né, o comportamento humano. As leis, elas padronizam um certo tipo de comportamento. Então, agora a gente já sabe que o comportamento humano, ele faz parte da personalidade, mas ele também reflete na lei, porque a lei, ela só existe porque existem nós seres humanos. Então é necessário regulamentar, é necessário colocar uma conduta para que as pessoas consigam se comportar da mesma forma na sociedade. Existe aquela regulamentação para que haja harmonia, para que haja um bem-estar, né? E por isso todos nós vivemos em sociedade. O direito só existe porque existe a sociedade. Na primeira parte da aula eu falava sobre o comportamento do ser humano, sobre a raiz do comportamento, sobre cada ser humano ser único, com seu sistema de crenças, de valores, né, de personalidades. Então, e a partir daí, do comportamento do ser humano, passei para a questão do social, do micro para o macro, de como o comportamento de cada um também influencia na sociedade e do porquê existirem as leis para regulamentar esse comportamento, para padronizar esse comportamento. E agora nós vamos falar sobre ética. O que é ética? Ética vem do grego ethos, tá? E é um conjunto de hábitos, de costumes, de crenças de uma comunidade, de uma sociedade, e também quer dizer caráter. Então veja, nós temos dentro do significado etimológico da palavra ethos, do grego, nós temos dois significados, do externo e do interno. Como assim, Paulo? Explico. A relação do ser com o externo, em relação das crenças, dos valores, dos hábitos, dos costumes, tá? E a relação do ser humano com ele mesmo, né? do subjetivo, na verdade. Então, ele com ele mesmo, o caráter, né? As atitudes dele, as intenções dele das ações, tá bom? Então, quando a gente fala de ética, nós temos que observar esses dois sentidos, tá?
tá? Vamos lembrar que ética também não tem a ver com a norma. Não, não. A ética, ela não tem essa coisa da coerção, tá? A ética, ela atua como uma reflexão. A essência dela, né, é como se fosse uma filosofia mesmo, né? É uma filosofia. Ela é reflexiva sobre os comportamentos, sobre os valores, sobre os princípios. É uma atitude reflexiva, é passiva, tá? A norma não, a norma já impõe, a norma já tem a coerção, tá bom? Então, com esse entendimento, a gente já consegue mais ou menos entender o que é um código de conduta, né? O que é um código de conduta? É um conjunto de normas de conduta. Então, conjunto de normas, conjunto de leis de conduta, de comportamento. Então, você vê que tudo está interligado, né? Então, existem as normas que são punitivas, existem os comportamentos do ser humano que podem ser passíveis, né, de coerção por meio das normas, mas a gente não pode deixar de lembrar que a ética, ela não tem esse poder de coerção. A ética é simplesmente é o que você faz quando ninguém está olhando, tá? A ética é mais ou menos isso, independente de aplausos ou não, independente de coerção ou não, é o que você faz. Paula, pelo amor de Deus, está muito confuso, está muito conceitual. Você falou que ia simplificar e tu tá aqui complicando a minha vida. Vou simplificar. Trouxe um caso concreto para vocês conseguirem entender o que é esse ethos no duplo sentido, tá? No sentido dos hábitos, dos costumes da sociedade, no sentido do caráter do ser humano, tá bom? Existiu uma partida de futebol entre o Real Madrid e o Valência. Nessa partida de futebol, o que aconteceu? O nosso jogador brasileiro, Vini Júnior, foi vítima de racismo. Depois até fizeram uma homenagem, foi uma comoção, né? Fizeram uma homenagem, apagaram lá as luzes do Cristo Redentor em homenagem ao Vini Júnior, em apoio, em respeito a ele, tá? Não é um caso isolado, infelizmente, já aconteceram até de jogarem banana no campo de futebol. Enfim, atitudes, como a gente falou, de comportamentos irracionais, né? Comportamentos que não passam pelo consciente, que são totalmente voltados para paixão, para paixões, para questões instintivas e primitivas, né? Então, aconteceu esse fato e a CBF, ela fez um seminário, né, de combate à violência e ao racismo no futebol. E nesse seminário, deixa eu falar as palavras do presidente da CBF. Ele falou assim: acredito que somente com a pena desportiva sendo imposta diretamente ao clube, o racismo e o preconceito deixarão o futebol. Não há mais espaço para racista no século XXI. Debruçando sobre essa questão de ética, de punição e de norma, dentro do direito, nas questões indenizatórias, nós temos uma coisa chamada caráter punitivo pedagógico. A multa que, independente se for em pecúnia, se for de repente, colocar uma partida sem arquibancada, né? Independente da pena que for aplicada, é uma pena. Existe o quê? Uma coerção. Para quê? Para inibir a atitude, tá? Então, ela é eficaz? Ela é eficaz, porque as pessoas com medo de tomarem uma punição, seja de não ver o jogo, seja de mexer no bolso do clube, né? Então as pessoas ela tem um caráter punitivo pedagógico que é inibir, né, essa questão do racismo. Ela vai funcionar? Ela pode funcionar. Veja, ela vai impedir do torcedor racista externalizar aquele comportamento na sociedade. Repara, ele vai impedir. Por quê? Porque existe uma coerção. Agora veja, essa multa, ela é capaz de mexer no sistema de crenças desse indivíduo, fazendo com que ele deixe de ter atitudes racistas quando não tem uma punição, de repente na rua,
ele vai deixar de ser racista por causa da multa imposta? Não, porque esse ethos que eu tô falando é de caráter, é da intenção do ser humano. Então, a multa, ela é uma máscara moral, né, para a sociedade ver, né? Não vai mexer nos sistemas de crenças do indivíduo, infelizmente. Então aí você consegue entender mais ou menos, né? Eu acho que dá para separar bem essa questão da coerção e do porquê que a pessoa não faz, não externaliza a conduta porque existe essa coerção, e que mesmo tendo essa coerção não interfere no sistema de crença pessoal dele, porque ele é racista e continuará, infelizmente, sendo racista, a não ser que ele mude, aprimore, né? E acaba não internalizando que é uma falta de respeito, que é atentado à dignidade da pessoa humana e que, principalmente, né, é um crime. Então, infelizmente, não vai mexer nesse sistema de crenças dele com ele, dele caráter. Estamos chegando já no finalzinho da nossa aula e nós falamos sobre comportamentos, falamos sobre ética e agora nós vamos falar sobre união. E lá na primeira parte, você se lembra, eu perguntei por que as pessoas têm comportamentos diferentes diante de uma determinada situação igual e as pessoas se comportam de uma maneira diferente. E agora eu pergunto, por que pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, nosso Lions, né, ele abarca pessoas de outras culturas, outros países, outros idiomas, por que será que pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, de culturas diferentes, estão unidas? Pois é, temos um ponto em comum, temos valores em comum, temos crenças em comum, temos propósito, tá? Então, são coisas que unem a gente, independente de sermos de outro país, de termos religiões diferentes, de termos personalidades diferentes. Então, o que nos une é um ponto em comum, que é uma instituição e que dentro dessa instituição é proporcionado atividades, ela tem o viés dela, atinge e agrada a todos nós e por isso nós fazemos parte dessa sociedade. Mas veja, continuamos sendo seres únicos com o nosso sistema de crença. Então, ainda que sejamos ligados, né, conectados por valores semelhantes, né, por valores e crenças parecidos e tendo essa afinidade, isso não nos livra de ter problemas relacionais, porque cada ser humano é único. E aí, como é que a gente faz para lidar com essa diversidade? Ainda que a gente tenha pontos em comum, ainda que tenhamos valores e crenças que são ok, que são genuínas, né, entre nós. Pois bem, nós temos o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente explora esse nosso lado, que a gente sabe que a gente também não é tão legal assim, que também nós temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas não virtudes, para dizer defeitos, né? Não gosto de usar essa palavra, porque não vejo como defeito, vejo como coisas a serem aprimoradas, né? Então, vamos colocar essas não virtudes, que você percebe que você também não é um serzinho muito fácil. E aí você começa a se conhecer, você adquire também uma outra habilidade, que é a habilidade da empatia, que é se colocar no lugar do outro, na situação do outro, no que o outro está passando, e de repente ver que o outro já está passando por uma situação que você passou semelhante, ou que alguém passou semelhante, enfim, aprimora essa questão da empatia e fortalece os laços de uma forma genuína, né? Você se interessa mais pelo outro ser humano, e até mesmo como o nosso código de ética fala, né?
Aí faz a da amizade como um fim, não como um meio, né, para conseguir outras coisas. Então, quando você se interessa pelo outro ser humano de verdade, né? Então, todos nós, seres humanos, nós temos essas nuances, essas polaridades, comportamentos que não são tão legais assim. E a gente vem aí para essa fase, né, essa jornada evolutiva para aprimorar. E aí você se torna consciente daquilo que você precisa aprimorar, e aí, de acordo com o seu autoconhecimento e seu desenvolvimento pessoal, você consegue fazer esse processo de lapidação, tá? Existe uma música do Renato Russo que se chama Tempo Perdido, né, Legião Urbana, que eu gosto muito, foi do ano que eu nasci, de 86, e o nome do álbum é 2, que é o dia também que eu nasci. E ela fala assim: não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E aí eu entendo perfeitamente no sentido de que você sabe quais são as suas sombras. Não tenha medo de conhecer o seu lado sombra. Não tenha medo de aprofundar nesse seu lado sombra. Mas deixa a luz acesa, caminha na luz aqui, melhor a gente caminhar por aqui. Então não tenha medo de conhecer-se, de saber do traço da tua personalidade, do teu comportamento, que não é tão virtuoso assim, e trabalhe, aprimore, use o seu consciente, que racionaliza, que julga, que pondera, né, que pode fazer esse discernimento para você ser um ser humano melhor, e que nós estamos aqui juntos nessa caminhada, nessa instituição, para que a gente possa evoluir como ser humano, e que o código de ética, né, que nós temos, né, de conduta, que ele seja para você como um ethos, naquele sentido que eu falei para vocês, do caráter, do eu com você mesmo, daquilo que ninguém tá olhando, mas você faz, porque é seu, é genuíno, é inteiro, sabe? Então que você consiga, dentro dessa instituição, se desenvolver cada vez melhor, né? Que você consiga ter esse autoconhecimento para que você consiga se relacionar melhor com o outro também, e caminhando na luz. E é aquilo, né? Nós somos duais, então você só está na sua maior potência, na sua melhor luz, quando você conhece as suas sombras, quando você olha para elas, encara elas, fala: e aí, vamos fazer o que com isso? Vamos melhorar? Vamos aprimorar? Vamos desenvolver? Isso aí é alquimia, né? É transformar o chumbo, né, no mais refinado ouro, para a sociedade, para um propósito maior, para um bem comum. Chegamos à parte final da nossa aula e eu espero que, assim como eu, você também tenha aproveitado esse momento. E eu me despeço falando sobre um Muhammad. Um Muhammad que a ele foi perguntado sobre o ser humano. Mas ele não era um Muhammad qualquer, não. Ele era matemático, astrônomo, astrólogo, geólogo, escritor. Ele era nada mais, nada menos do que o pai da álgebra. O sobrenome dele era Al-Khwarizmi. E graças ao sobrenome dele foi dado o nome da álgebra e também as palavras derivadas, né, que é algarismo e algoritmo. E aí perguntaram para ele em relação sobre o ser humano. E aí ele disse o seguinte: se tiver ética, ele é 1. Se ele for inteligente, acrescente um 0, então será 10. Se ele for rico, acrescente mais um 0, então ele será 100. Se ele for belo, acrescente mais um 0 e ele será 1000. Mas, se tirarem um 1 que corresponde à ética, ele não terá mais valor e lhe restarão apenas os zeros. Com essa sabedoria árabe me despeço. Até a próxima. Olá, companheiros. Gostaria de saudar a todos e agradecer imensamente o convite feito pelo companheiro João para participar com vocês hoje desse seminário. E a minha palestra hoje vai ser sobre liderança como forma de desenvolvimento. Então, para a gente iniciar,
eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um panorama, tá, da importância da liderança nos dias de hoje, porque a liderança, ela se tornou um componente essencial em praticamente todos os aspectos da nossa vida, tá? Seja ele no âmbito profissional, âmbito social, no âmbito pessoal, tá? No mundo hoje caracterizado por várias mudanças tecnológicas, incertezas econômicas e complexidade social como um todo, a capacidade de liderar é crucial para a gente conseguir navegar e prosperar nessas condições. Líderes eficazes, eles inspiram e motivam equipes, pessoas, grupos a fomentar a inovação e criar ambientes de trabalho que valorizam a diversidade e a inclusão. Além disso, a liderança é fundamental para a tomada de decisões estratégicas que podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma organização, seja ela uma organização, qualquer organização, seja ela privada, pública, social, como a nossa. No contexto social, que eu acho que é um ponto super interessante da gente trazer, porque é onde a gente aplica muito dentro do leonismo, a liderança, ela vai muito além, né, das empresas e do nosso dia a dia profissional. É vital em todas as comunidades, escolas, famílias. Os líderes, eles são aqueles que promovem mudanças positivas, influenciam comportamentos, constroem relacionamentos fortes e duradouros dentro dessa comunidade. A liderança no dia de hoje, ela não é apenas para gerenciar ou controlar. Ela é para a gente capacitar, guiar, desenvolver tanto a si mesmo quanto aos outros a enfrentar desafios e aproveitar oportunidades em um mundo que está sempre em constante evolução. O mundo que a gente vive hoje está ligado no 220 e a gente precisa acompanhar essa constante evolução, e a liderança, ela está muito próxima dessa rotina de evolução constante. Vamos falar um pouquinho agora do contexto profissional, só para poder a gente diferenciar um do outro, porque ali dentro do contexto profissional é onde a gente mais escuta falar sobre liderança. Dentro do contexto profissional, as empresas, a parte de liderança está sempre voltada para o desempenho e produtividade, né? Os líderes eficazes, eles impulsionam o desenvolvimento, o desempenho, né, de suas equipes, dos seus liderados. A tomada de decisão é muito importante, e o desenvolvimento de talentos. Os líderes, eles são responsáveis por identificar e desenvolver o potencial daquele talento dos membros da sua equipe. Dentro do contexto social, é muito importante o impacto comunitário. No âmbito social, líderes atuam como agentes de mudança, influenciando e mobilizando as comunidades para enfrentar os desafios coletivos, como a desigualdade, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social. E são os parâmetros que a gente dá muito suporte dentro do Lions, né? Quando a gente para pensar no nosso trabalho de servir, a gente dá o impacto à comunidade, a gente traz o impacto social como um todo, e a nossa liderança é muito importante para dar continuidade a esse processo dentro desse mundo de mudanças que a gente está vivendo. Construção de redes de apoio, tá? É um outro fator muito importante dentro do contexto social. Os líderes sociais, eles são essenciais para a construção de redes de apoio que conectam essas pessoas, recursos, ideias, fortalecendo e promovendo o bem comum.
Dentro da parte social também se trabalha muito a parte de educação e conscientização. A liderança ela é vital na promoção, na educação e na conscientização sobre as questões sociais importantes. Então, a gente ajuda a moldar opiniões e comportamento através de um futuro melhor. Em prol de um futuro melhor. E dentro do contexto pessoal, uma vez que a gente está falando na liderança como forma de desenvolvimento, a gente conversa sobre o desenvolvimento todo. E nós nos desenvolvermos é o que faz que a gente consiga desenvolver o outro, que a gente consiga desenvolver um trabalho em qualquer lugar que a gente esteja, seja ele na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, né, na nossa vida profissional, na nossa vida social e na nossa vida de serviço dentro do Lions. A liderança, ela ajuda a gente a promover o autodesenvolvimento, tá? A gestão de si mesmo, incluindo a capacidade de estabelecer metas, de gerenciar o tempo, de manter o foco, traz um crescimento pessoal e realização, né, de potencialidades que a gente precisa desenvolver. Influência positiva, no dia a dia, todos nós exercemos algum grau de liderança, tá? A integridade, a empatia, ela pode inspirar e motivar os outros a adotarem comportamentos positivos. Então, a gente tá sempre ligado nesse movimento que a gente faz, movimentos de reclamação, movimentos negativos, a gente influencia negativamente os outros. Então, manter essa influência positiva é um melhoramento pessoal e que a gente vê reverberar nos colegas, né, nas pessoas que a gente convive. A resiliência e a adaptabilidade. Sem a gente desenvolver a resiliência no nosso contexto pessoal, a gente não consegue fazer nada nessa vida, porque a vida é feita de altos e baixos e resiliência é uma coisa que a gente precisa desenvolver e aprimorar a todo momento, tá? A gente precisa se permitir a enfrentar adversidades com confiança e flexibilidade e se adaptar às mudanças de forma proativa, porque as mudanças estão aí e a gente fica relutando com essas mudanças, fica muito pesado e a gente não se desenvolve. E uma liderança, ela precisa, o perfil de liderança precisa estar com isso sempre em desenvolvimento. A liderança, ela vai além de apenas guiar e influenciar outras pessoas. Ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento, tanto em nível individual quanto coletivo. Então, como a gente já falou dentro desse contexto pessoal, o autoconhecimento, o crescimento pessoal, o aprimoramento de habilidades, tá? E dentro do desenvolvimento coletivo, a gente consegue trabalhar o empoderamento e o crescimento de equipes, tá? Criação de uma cultura de aprendizagem, impacto positivo na sociedade. A liderança capaz, né, eficaz, ela pode gerar impactos positivos que vão além do grupo imediato, sabe? Aquilo dali esbarra em outros grupos e esse movimento vai se tornando uma modificação permanente. Eles ajudam, né, de uma forma geral, a trazer valores como ética, colaboração, respeito, moda, comportamentos que beneficiam a sociedade como um todo. E nisso a gente consegue o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável das nossas ações, tá? Então, a liderança, ela é uma ferramenta de desenvolvimento que beneficia tanto o líder quanto aqueles que estão ao seu redor. Ela impulsiona o crescimento pessoal, fortalece equipes e cria um legado duradouro de impacto positivo, tá?
Então, dentro dos padrões de liderança, tem alguns pontos que a gente precisa, que eu gosto de trazer um pouco de conceito e de o conjunto de atitudes e habilidades para auxiliar nesse melhoramento, nesse desenvolvimento. Uma liderança, ela tem que fugir hoje, tá, de simplesmente dar ordens e controlar. Tem toda essa questão de se capacitar para desenvolver habilidades, para influenciar pessoas, motivar, guiar os outros na direção do objetivo comum. Então, definir os objetivos comuns é um ponto muito importante para que essa linha, esse trajeto seja feito da melhor forma possível. Então, um líder, pessoas que estão desenvolvendo, que queiram desenvolver perfil de liderança, ela precisa ter visão, ou seja, é uma capacidade de enxergar além do presente, é pensar, né, no que está acontecendo, quais são os riscos, as oportunidades, traçando um caminho claro, né, do futuro. Ter empatia, a habilidade de você entender, de se conectar com os sentimentos dos outros, as necessidades, as perspectivas. Você cria um ambiente de apoio e respeito mútuo. Então, isso traz as pessoas para você, isso faz uma confiabilidade muito grande. A empatia é muito importante nesse ponto. Comunicação, a gente precisa entender, a gente precisa conseguir transmitir o que a gente quer da forma mais clara possível, tá? Entre todos os membros daquele grupo que você esteja liderando ou que esteja participando dessa ação. Decisão e ação, tá? Um líder, uma pessoa que está se desenvolvendo para uma liderança, ela não pode ter medo de tomar decisão, ela precisa tomar decisão, mesmo sob pressão. Essa habilidade precisa ser desenvolvida a cada dia, porque tomar decisão e fazer é o que precisa ser desenvolvido. Integridade e ética. Sem isso, não só na liderança, não, em qualquer lugar, eu acho que não cabe se a gente não tem integridade e ética. A importância sempre agir com transparência, honestidade, justiça, tá? Tentando, da melhor forma possível, ser um exemplo positivo para os outros que você está liderando, vamos chamar assim. E isso traz uma grande diferença entre liderar e ocupar um cargo de liderança, tá? Eu gosto sempre de trazer exemplos pessoais. Na última vez que eu fiz esse seminário, foi com o mesmo tema, e é incrível como que eu tô falando coisas bastante parecidas e diferentes ao mesmo tempo, e hoje eu tô num momento da minha vida completamente diferente daquela ocasião, e é super interessante esse convite nesse momento. Da última vez que eu participei, eu tinha assumido um cargo de liderança dentro de uma empresa de saúde grande. Eu já era supervisora de área há quase 7 anos e eu estava vivendo a liderança tanto no âmbito de estar me desenvolvendo como líder e também ocupando um cargo de liderança. Então eu estava tendo os dois mundos ao mesmo tempo. E hoje, por uma decisão minha de fazer alteração profissional, fazer uma mudança profissional, hoje eu me encontro num cargo júnior dentro de uma multinacional, em que eu não tenho mais liderados. Eu não preciso, teoricamente, eu não precisaria me comportar. Perdão, a palavra tinha fugido. Eu não preciso me comportar como uma líder, vamos dizer assim.
mas o processo de desenvolvimento em que eu já tinha realizado não me permite mais isso. Eu já sou líder, eu já me coloco como líder, independente se eu estou gerenciando outras pessoas ou se eu estou gerenciando a mim mesma, tá? Dentro do trabalho eu tenho metas, eu tenho atividades para serem feitas, eu tenho sugestões para serem dadas, eu tenho que convencer as pessoas a fazerem o que eu preciso que seja feito. Então, todas essas são oportunidades em que eu exerço a liderança todos os dias. E o como é legal e o como eu vejo o retorno disso, sabe? Sem ter a necessidade. Eu não fui promovida à toa na outra ocasião, eu já me desenvolvia quanto a isso, e na época eu falei para vocês aqui, não para todos vocês, mas alguns vão talvez se lembrar, em que o Lions, para mim, foi muito importante dentro desse desenvolvimento, porque eu fui desenvolvendo essa habilidade com exemplos maravilhosos dentro da nossa instituição. Eu venho do Lions desde os 5 anos de idade, então eu sempre vi grandes líderes, eu sempre vi a forma de se portar, eu via como as coisas eram colocadas, e isso com certeza me ajudou na minha formação, mas desde o início. Então, mas isso não significa que a gente tenha um tempo para começar, a gente pode começar a qualquer momento. Quando isso começou a se tornar mais sério, conforme a minha idade profissional e a maturidade foi chegando, eu fui vendo que só o observar, só o agir no feeling, só no exemplo também não era o suficiente. Eu precisava me especializar, eu precisava estudar, então, porque senão a gente entra nesse processo de só ocupar um cargo. E a liderança é todo dia. Então eu quis trazer esse exemplo meu de vida real para vocês em 2 momentos da minha vida em que eu era líder e ocupava um cargo de liderança. E hoje eu me considero ainda uma líder, mas eu não preciso gerenciar outras pessoas. Eu gerencio o meu trabalho, eu gerencio a minha dinâmica de atividades, eu gerencio a minha vida com liderança. Todo dia a gente está 100% para liderar, todo dia a gente está sendo 100% exemplo. Não, nós somos humanos e a gente trabalha, mas isso faz parte do desenvolvimento pessoal. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para dentro. A gente não consegue ajudar ninguém sem a gente organizar a casinha. Então, falar para vocês rapidamente a diferença entre liderar e ocupar um cargo de liderança. Em que liderança a gente está envolvendo influenciar e inspirar os outros, independente do título ou posição social. O líder, ele pode surgir em qualquer contexto, como eu falei para vocês, e ele tem que assumir, está disposto a assumir a responsabilidade de guiar e apoiar os outros, tá? Já quando você ocupa simplesmente um cargo de liderança, refere-se a uma formação formal, tá? Uma posição formal, na verdade, dentro de uma hierarquia organizacional qualquer, como todas as organizações, existem algum tipo de hierarquia, seja ela organizacional ou social. Embora a gente ocupar um cargo de liderança ofereça uma autoridade, uma responsabilidade oficial, que nem todos que ocupam essa posição exercem, nem todos que ocupam essa posição exercem a verdadeira liderança, tá? Então a liderança genuína, ela vai muito além de título, tá? E exige habilidades interpessoais e atitudes que motivem e engajem os outros, tá? Existem alguns mitos também envolvidos dentro do mundo, como mitos existem em todos os temas, na parte de liderança também. Então eu queria desmistificar essa questão, eu não sei ser líder, eu não tenho isso nato e tudo mais. Um outro exemplo de vida que eu posso dar para vocês é que eu não sei quem sabe, acho que alguns que são mais próximos de mim sabem, eu gosto muito de dançar
E, modéstia à parte, eu sempre tive uma certa facilidade de dançar. Mas eu participei de uma academia de dança durante anos. Eu não sei, a minha irmã, ela é professora de dança, a nossa companheira Mariana Bittencourt, e ela dava aula para idosos, para criança, para adolescentes, e eu fazia parte da academia junto com ela. Um ponto super que eu aprendi na prática é que a gente pode não ter nascido com aquele molejo para dança, como a gente pode não ter nascido com aqueles skills que chamam hoje em dia, com aquelas habilidades nata, mas tudo que a gente quer fazer a gente pode se desenvolver, tá? Então a gente pode estudar, a gente pode buscar informação, a gente pode trazer confiança, a gente pode estudar habilidades de comunicação, a gente pode ir aprendendo com as nossas experiências, vendo aonde deu certo e onde não deu. E com isso a gente vai desenvolvendo tanto a parte pessoal quanto a parte profissional, social, pro desenvolvimento das habilidades para a liderança, tá? Então, esse mito de que só quem nasce com certas características inatas é que pode liderar, isso é uma grande falácia, é uma besteira, porque talvez o caminho não seja tão fácil, vamos dizer assim, mas quantos caminhos na nossa vida são fáceis? Então a gente precisa pensar nisso de acordo com quais são as necessidades e quais são os objetivos que você deseja alcançar, tá? Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, tá? Outro mito é que, não, só quem é filho de alguém ou só quem tem o cargo tal e tudo mais. Não. Liderança, a forma de se colocar vai muito além de cargo hierárquico, como eu mencionei anteriormente, tá? E já para ir encaminhando para o encerramento, eu queria lembrar a vocês que a liderança ela é uma atitude, tá? O impacto que essa atitude vai ter tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento coletivo. Buscar sempre as suas atitudes e observar as suas atitudes para que isso virem habilidades e que você consiga motivar pessoas, incluindo sempre a empatia, a comunicação clara, tomada de decisões e a integridade ética. É sempre muito importante que esses pilares estejam sempre juntos, essas habilidades estejam caminhando juntas para que tenha sucesso nesse caminho de desenvolvimento. Focar sempre no seu desenvolvimento pessoal, tá? Não adianta a gente querer liderar ninguém se a gente não der bons exemplos, se a gente não entender do que a gente está falando, se a gente não se permitir sentir o que a gente está querendo passar para outra pessoa. Então, os líderes, eles precisam identificar as suas forças, as suas áreas de melhoria, porque um erro e aí eu vou colocar como um erro mesmo, que eu vejo com certa frequência, são líderes, principalmente aqueles que estão na questão hierárquica, eles se colocarem como eu já sou bom o suficiente, eu já sei tudo. Ninguém sabe nada. A gente começou essa palestra falando sobre as mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápidas no mundo. Uma coisa que a gente sabia ontem, hoje a gente já não sabe. Já mudou, já é diferente. A gente que tem muito contato com criança, com netos, né, com filhos e tudo mais, você vê como a geração já tem informações que eu, que sou relativamente uma média de idade um pouco mais baixa do que a maioria dos companheiros,
já não acompanho. Então, a gente precisa sair que o nosso é o certo e escutar o outro. Então, para isso, vem aquelas habilidades que a gente estava falando, empatia, desenvolver a comunicação ativa, entendimento das mudanças. Para que isso crie ferramentas internas para que a gente consiga desenvolver no coletivo, para a gente conseguir atuar no desenvolvimento coletivo. A gente consegue delegando responsabilidades, empoderando a equipe, promover a autonomia dos outros líderes. Vamos colocar aqui na nossa realidade. O presidente, ele dentro do clube seria a linha hierárquica mais alta, dentro da linha, o cargo mais alto na linha hierárquica. Mas cada componente do clube, ele precisa ser líder, ele precisa gerenciar as suas atividades, ele precisa gerenciar a sua função, seja ela uma função com cargo, tesoureiro, secretário, qualquer um dos cargos, como o companheiro que se absteve de cargos, que ele quis estar ali participando ativamente, mas sem um cargo definido. Ele precisa gerenciar as suas responsabilidades, ele precisa chegar numa reunião, arrumar as cadeiras, são coisas pequenas no dia a dia que fazem com que a gente desenvolva habilidades para cada vez alcançar maiores passos, tá? Então, se você acha que não tem, de pouquinho em pouquinho, com a proatividade, observando essas habilidades, os líderes vão desenvolvendo também no coletivo. Uma cultura organizacional positiva é um ponto super importante quando a gente fala do coletivo. Isso ajuda com a motivação, ajuda com o bem-estar entre a equipe, tá? E isso acaba influenciando diretamente o sucesso e a eficácia da organização, seja ela social, profissional, tá bom? Dentro da nossa casa, nossa família. Era isso que eu queria passar para vocês. E aí, para encerrar, eu queria ler um parágrafo para finalizar, que eu achei super interessante, que é para a gente refletir os conceitos discutidos. Lembre-se de que liderança é uma jornada contínua de crescimento e impacto. Não se trata apenas de alcançar o sucesso pessoal, mas de inspirar e capacitar os outros a alcançar seu potencial máximo. Aplique as lições aprendidas, desde o desenvolvimento da resiliência até a construção de relacionamentos sólidos, em sua vida profissional, pessoal e na sociedade como um todo. Ao fazer isso, você não apenas se tornará um líder mais eficaz, mas também contribuirá para o crescimento e sucesso da sua equipe e organização. Mas lembre-se, cada pequeno passo em direção ao desenvolvimento de suas habilidades de liderança é um passo em direção a criar um impacto positivo e duradouro. Mais uma vez eu queria agradecer ao convite e mandar um abraço para todos os companheiros que ficaram aqui até agora. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Olá, companheiros. Eu sou a companheira Aline Lemos, do Lions Clube Rio de Janeiro, Flamengo, e hoje vou falar da importância em pertencer ao Lions Clube. Primeiro, vou dar 5 motivos para você sentir orgulho em estar participando dessa organização que é gigante. 1. É uma instituição com mais de 100 anos de história, colocando as necessidades do próximo em primeiro lugar. 2. Tem mais de 1.400.000 membros. 3. Tem 49.000 clubes espalhados pelo mundo inteiro. 4. Com o nosso lema Nós Servimos, estamos sempre mostrando que a bondade importa. 5. Temos 8 causas globais como guia para nossas ações. São elas: câncer infantil,
onde há apoio às necessidades da criança e famílias afetadas por essa enfermidade. Diabetes, onde visa reduzir os danos e melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. Socorro após catástrofes naturais, onde toma-se medidas imediatas e prestação de apoio a longo prazo a comunidades atingidas. Meio ambiente, onde temos diversos projetos e ações para um mundo mais sustentável. Esforços humanitários, que visam identificar necessidades cruciais e fornecer ajuda humanitária. Alívio à fome, onde lutamos contra a fome e ajudamos a melhorar a segurança alimentar. Visão, somos conhecidos como paladinos dos cegos, pois prestamos serviços às pessoas cegas e com deficiências visuais. Juventude, onde empoderamos jovens através de programas para serem líderes e agentes de mudança na comunidade. Além desses 5 motivos e dessas 8 causas globais que você conheceu, posso colocar o meu motivo de orgulho aqui também. Eu trabalho com tecnologia e hoje eu ensino no meu Lions Club smartphone para o público da terceira idade. É um público que muitas vezes em casa não tem esse acesso ou então tem o acesso precário. Então, com o curso que oferecemos, eu posso transmitir esse meu conhecimento da área que eu trabalho para as pessoas que desejam melhorar como manusear o smartphone e conhecer esse mundo da tecnologia que faz parte do nosso dia a dia, não é? Então, além de tudo isso, você pode desenvolver habilidades que você talvez não saiba que tenha, como, por exemplo, eu desenvolvi a habilidade de transmitir o conhecimento em mais de 10 anos dando aula no Lions Club, no curso de informática. Você pode tirar projetos do papel. Eu tirei o projeto de curso de smartphone para a terceira idade. Conversei com o meu clube, fiz um teste e hoje é um sucesso de presença de aluno, com mais de 25 alunos em cada turma que temos. E fazer o bem ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Pertencer ao Lions Club é de um orgulho muito grande em saber que essa instituição apoia o membro nas suas atividades e está ajudando o próximo nas suas necessidades. Vemos na próxima, e a você, companheiro recém-chegado, seja muito bem-vindo ao Lions Club Rio de Janeiro. Estamos encerrando o nosso evento. Esperamos que tenha sido proveitoso e deixamos mais uma vez certo que todos os participantes poderão retransmitir essas apresentações. Agradecemos a sessão dos direitos de imagem, de intelectuais das apresentações feitas para o Lions e temos a expectativa que possa contribuir na formação, no desenvolvimento, tanto dos mais jovens quanto naqueles que já estão no movimento há mais tempo, mas deixando realmente a nossa gratidão pela participação de cada um de vocês. Teremos agora, para encerramento, o nosso hino Ser-Leão e abriremos a possibilidade de debate sobre esse nosso encontro de hoje.